Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse dia, né? Como em Deus nada é por acaso. Eu e Bia, a gente havia prometido aqui hoje fazer uma live para contar um pouquinho sobre Nossa Senhora do Ouro de Ofir. Bem hoje que é dia de Nossa Senhora da Luz, né? E onde a gente clama aí pro Espírito Santo a nossa santidade, a nossa purificação. Então, tudo sempre muito especial, tudo bordado, né? Por Nossa Senhora e pelo Espírito Santo. Bom dia, Lívia, que alegria. Bom dia, Josefine. Estou só esperando aqui a Bia para gente poder dar esse testemunho, né? Contar um pouquinho para vocês dessa devoção particular aqui do Deus Convida, toda bordada por Nossa Senhora, né? Hoje de manhã eu e Bia já tivemos aí um presente grande, dia de Nossa Senhora da Luz. A gente foi assistir a missa lá no Mosteiro da Luz, uma missa lindíssima. Hoje, quem puder, mesmo não sendo preceito e a missa, eu acredito que liturgicamente nas igrejas vão ter as velas, os padres abençoam as velas. Um momento muito lindo. Deixa eu ver aqui se Bia entrou, peraí. Ainda não. Deve estar entrando. A gente pede desculpas aí pelo atraso, mas como a gente estava lá no mosteiro, pegamos muito trânsito na 23 de maio para chegar aqui. Então, atrasamos aqui um pouquinho. Deixa eu avisar ela. Pronto, Bia chegando. E como Nossa Senhora vai bordando tudo tão lindo, né? Nesse dia de Nossa Senhora da Luz, hoje a gente também já retribuiu ela, né, amiga? Ave Maria, nem fale. Que alegria. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. E bom dia também aos que vêm depois, que vão assistir essa live mais tarde. Que bom, né? Estamos segunda-feira, dia de rezarmos o tercinho da Nossa Senhora do Ouro de Ofir. E hoje, a pedidos, né, Cris? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa devoção. Isso. E eu estava comentando com eles, né, que em Deus nada é por acaso. A gente marcou isso na semana passada, sem se dar conta que hoje era dia de Nossa Senhora da Luz, né? Verdade. Essa luz que purifica, né? Essa luz que nos transforma e que a gente clama ela no nosso tercinho, né, amiga? É isso mesmo. Tudo na providência de Deus, né? Deixando Deus conduzir tudo da forma como Ele quer. Então vamos lá? Vamos, nós estamos aqui reunidos pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o terço primeiro, então, gente? Vamos, Vamos, eu né? Vamos acho. pôr a oração primeiro, e aí o Espírito Santo vem para depois falar em nós aqui essa beleza toda. Combinado. Vinde, Espírito Santo, e pela intercessão e triunfo do Imaculado Coração de Maria, realizai no mundo um novo Pentecostes de amor para a maior glória de Deus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra da Santíssima e Indivisível Trindade, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por Maria honramos Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com Maria, honramos Deus Filho que nos salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em Maria, honramos Deus Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos. Então, agora nas contas grandes, né? Rezemos. Nossa Senhora do Ouro de Ofir, em teu bordado coloco o meu coração, para que através das luzes do Espírito Santo, borde nele o coração de Cristo. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. 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 Nossa Senhora do Ouro de Ofir, em teu bordado eu coloco o meu coração, para que através das luzes do Espírito Santo, borde nele o coração de Cristo. Espírito Santo por Maria, santificai-nos. 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 Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Nossa Senhora do Ouro de Ofir, em teu bordado coloco o meu coração, para que através das luzes do Espírito Santo, borde nele o coração de Cristo. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. 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 Nossa Senhora do Ouro de Ofir, em teu bordado eu coloco o meu coração, para que através das luzes do Espírito Santo, borde nele o coração de Cristo. Espírito Santo por Maria, santificai-nos. 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 Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Nossa Senhora do Ouro de Ofir, em teu bordado coloco o meu coração, para que através das luzes do Espírito Santo, borde nele o coração de Cristo. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos.
Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Espírito Santo, por Maria, santificai-nos. Amém. Vamos agradecer essa doce mãe, né? Portanto, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora as nossas jaculatórias, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. corações unidos de Jesus, Maria e José, Pelo pelos... Espírito Santo, triunfem e reine na perfeita unidade de Deus. Amém. Amém. Ai, gente do céu, é emocionante mesmo, até porque é uma devoção particular muito especial que Deus suscitou no nosso coração, para a nossa comunidade e depois, na graça do Espírito Santo, para todos aqueles que Ele levar e tocar os corações, né, Cris? E eu fico pensando na beleza do dia de hoje, né? Onde a gente está falando tanto da luz, É. né? Da luz da Trindade, dessa luz que purifica e que é, né? Nossa Senhora, o título dela, do ouro de Ofir, né? O ouro, que é o metal mais precioso, mais puro, né? E, e que bonito, porque para a gente poder atingir essa santidade, a gente precisa ser purificado, né? Para que essa luz nos purifique, né? Com essa luz, né? Essa luz da Trindade que nos purifica. Muito bonito. Olha, gente, antes de mais nada, antes da gente começar a explicar sobre a devoção, né, como essa inspiração chegou ao nosso coração e se concretizou, eu queria dizer o seguinte, que essa devoção, ela é uma devoção particular, ou seja, ela ainda não possui aprovação eclesial. E o que que quer dizer isso? Quer dizer que ela ainda não pode ser promovida de forma pública, nas missas, em festas litúrgicas, em orações oficiais. Então, a igreja não se utiliza nos ritos litúrgicos e na doutrina desse título. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser usada em devoções particulares, como a nossa. Então, pode ser usada em devoção privada, como expressão poética, cultural e espiritual, desde que não contradiga a fé católica e nem se apresente como oficial da igreja. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui, que a Nossa Senhora do Ouro de Ofir é um título mariano, devocional, filial, que brotou nos nossos corações e que ela é hoje, né, a gente usa essa devoção a título privado e particular do carisma Deus Convida e que vai se espalhar, né, daqui de dentro para fora, como Deus quiser e no tempo de Deus. Amém. Amém. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui nessa live. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, a gente vai partir de agora, né, explicar para vocês como essa devoção tão linda e que toca tanto os nossos corações, os corações da onde ela chega, aconteceu. Então, Cris, vamos lá. Vamos começar com você esse bordado. Eu acho que, na verdade, amiga, começa com você, porque o bordado começou logo no comecinho do Deus Convida, Uhum. né? Quando vocês começaram a fazer aí as lives, as orações e o Santo Terço, e se encantaram com a Rainha Esther, né? E aí, fruto disso, começou, o Espírito Santo suscitou nos nossos corações,
né, a frase Nossa Senhora borda com ouro de Ofir. Né? Isso mesmo, isso foi através, gente, da liturgia das horas, que a gente reza aqui no canal, né? E rezando com os salmos, que é isso que a liturgia das horas nos traz, a oportunidade de rezarmos com os salmos. A gente sempre se encantava quando trazia o salmo onde a rainha Esther adentrava o palácio ornada do ouro de Ofir e encantava o rei e conseguia do rei o favor, né, de salvar o povo dela que estava numa situação de ser dizimado. E ela consegue esse favor do rei nessa intercessão toda bordada no ouro de Ofir, que era a santidade que a rainha Esther exalava, né, a presença do Senhor nela. Então, foi através dessa beleza realmente que a gente foi usando esse jargão bonito de como E, eles bordam. e nos nossos, né, no nosso grupo de oração, nas orações aqui do canal, né, como isso começou a ser apropriado não só por nós, mas por toda a comunidade, né? Quantas vezes, né, Bia, pessoas chegavam para a gente e falavam: Nossa, você não sabe o que Nossa Senhora bordou hoje na minha É, vida. Né? Sempre que alguém vinha partilhar algo extraordinário da presença de Nossa Senhora, de Deus, né? Essa manifestação linda do céu, como isso não era só mais através da nossa boca, mas através da boca daqueles que participam da comunidade. Então, isso começou a se tornar muito forte nos nossos corações, né? E como Deus é tão generoso, a gente começou a falar e ouvir isso com muita frequência, né? Até que no dia 24 de maio, eu e Bia, era um sábado, né, Bia? A gente começou naquele dia com o Espírito Santo tocando fortemente o nosso coração. E a gente começou a fazer uma memória muito grande daquela nossa semana, que a gente tinha vivido coisas extraordinárias com Deus muito forte, que nos levou a entender onde a gente estava no ano anterior. Isso tudo é ação do Espírito Santo, gente. E a gente visitando as nossas mensagens, a gente descobriu que naquele dia a gente estava na Terra Santa, né? Em peregrinação a Jerusalém. E aquilo, e o Espírito Santo nos fez colocar ali cronologicamente para a gente entender tudo que ele vinha nos pedindo, né? Em palavras, uma ordem cronológica, e aquilo foi tocando o nosso coração, eu e o Bia começamos a ficar realmente extremamente excitadas, né, Bia? Eufóricas, extasiadas com né? a beleza, né? Extasiadas com a beleza da ação de Deus, né? Em tudo que ele veio construindo aqui no Deus Convida. E aí, não mais que de repente, né? Deus fala, vamos colocar essa imagem, quero essa imagem, né? E aí eu fui como, infelizmente, assim, não nasci com os dons do meu pai. Meu pai desenhava muito bem, né? Meu pai desenhava tudo. Eu não nasci com esse talento, né? Mas Deus suscitou ali naquele momento no meu coração a imagem de Nossa Senhora do Ouro de Ofir. E eu fiquei, meu Deus, mas como que eu vou colocar isso, né? Num papel? Não sei desenhar, gente, mas logo ele me veio, né, com a solução. E lá fui eu. Eu confesso para vocês que eu tinha recentemente instalado lá essa inteligência artificial e coloquei ali em palavras pedindo, por favor, desenhe uma imagem assim, 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 assado. E quando essa imagem foi bordada, né, a gente já sabe hoje que isso não é fruto nem da minha mente, nem da mente da Bia, isso é fruto do Espírito Santo, com Nossa Senhora, né, uma vontade do céu. Eu mando para a Bia a mensagem, a imagem, né, que foi gerada. Já encantada, mas não era aquilo ainda que Deus estava abordando, mas o êxtase era tanto, né, Bia, que eu já mandei na hora para você. E aí, o que você me disse, Bia? Eu falei, Cris, aonde você encontrou essa imagem que ela sempre existiu no meu coração, mas eu nunca vi? E a Cris falou, senti a necessidade e a vontade de desenhar. E eu, Mas, né? mas ainda não é isso, ela já estava linda. Mas eu falei, mas ainda não é isso. E aí a gente abriu o Vamos coração, né, aprimorar. Cris? E aí, o céu começou num lindo bordado entre eu e Bia. E eu vou dizer que foi um trabalho árduo, né? Porque o nosso coração pedia algo que a gente, por não ter o talento do desenho, dependia, né, de uma ajuda que às vezes
tentava desvirtuar daquilo que a gente estava pedindo, daquilo que estava suscitando no nosso coração, né, Bia? É. E ela foi lindamente bordada, né? Porque em oração, e a Bia vinha, não, ela é tudo assim, o nosso coração não pode ser transformado se não for na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar aqui. Então, gente, foi assim, uma pena, né, que a gente não consegue trazer tudo, mas que a gente pode garantir para vocês que foi tudo obra do Divino Espírito Santo, né? E Enquanto a gente ia rezando, né, Cris? A gente ia fazendo um estudo teológico mesmo em cima da nossa oração. Então, o que que essa imagem quer trazer? Santidade, né? Qual é a nossa meta? Santidade. O que que a gente reza no Deus Convida? Pela nossa santidade. E como essa santidade vem através desse bordado? Aí começamos, né? O Espírito Santo através da luz. Essa luz que purifica, então muita luz. e a gente ainda nem tinha essa noção, tá, pessoal? Mas assim, a gente sabia que tinha que ter muita luz, né? Eu, pelo menos, não tinha essa consciência, hoje esse entendimento. Mas eu só sei que quando a imagem mudava um pouquinho essa luz do Espírito Santo que tem aqui, né, e que a gente hoje sabe que não é só o Espírito Santo, isso aqui é a Trindade. Isso aqui é representado pela Trindade. Quando ela diminuía um pouquinho, a gente já ficava doida, né, Bia? Não, isso aqui tem que jorrar E a nos nossos luz corações, né? do Espírito Santo tem que entrar na mão de Maria, para que através dessa intercessão ela borde no nosso coração o coração de Cristo, porque a graça só vem de Deus. Então é a graça de Deus por Maria, É né? a graça de Deus que por primeiro transformou a primeira a ter esse coração totalmente transformado e semelhante ao coração do seu próprio filho, né? Que pode então interceder para que essa perfeição seja abordada no nosso coração, né? E eu lembro disso também, essa luz que tem aqui nesse coração era algo que a gente também desejava muito que essa luz tivesse, porque essa luz a gente já recebe, ó, lá no comecinho da nossa vida. E a gente tem que deixar essa luz crescer, né? Essa luz indo cada vez mais tomando conta de cada compartimento aí do nosso coração e da nossa alma. Mas tudo sempre também, né? E aí que vem a outra, a segunda parte mais bonita, tá, pessoal? Prepare os corações, porque é forte, né, amiga? Quando, enfim, a imagem então foi desenhada no dia 24 de maio, só depois, não, a gente foi entender, né, que ela foi bordada no mesmo dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma imagem que eu não sei se todos conhecem, mas que também nasceu por inspiração de Dom Bosco, através de um sonho que ele teve, né? E a gente tem aqui no canal também algumas particularidades, né? A gente sabe que Dom Bosco aqui tem uma intercessão muito forte, principalmente aqui no nosso trabalho com os jovens, e agora também com o nosso Senhora de Ofir. Mas, enfim, depois que a imagem já estava pronta, né? E a gente muito encantada, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, algo que Deus já vinha me pedindo e suscitando no meu coração há muito tempo, e eu esperando o momento próprio. E fazendo os exercícios ali, aprendendo a fazer os exercícios, Deus me revelou que a gente ia ter muito a descobrir ainda sobre essa imagem. Que essa imagem ia falar coisas que a gente ainda não sabia, isso tudo para a gente entender que nós só fomos os instrumentos, né? A obra é dele. E eu fui entendendo que aqui havia uma dinâmica divina muito forte, né? Porque ele dizia que existia uma dinâmica de santidade, né? E até que um dia eu entendi que eu não estava prestando atenção e ele me chama a atenção para olhar para a mesa. Olhe para a mesa. E nesse dia eu fui para a missa, eu e a Roberta, a Bia, estava em peregrinação na Itália, uma peregrinação lindíssima, onde ela levou a capelinha para o Papa. Viveu um momento extraordinário, onde o Papa aponta para a Bia e pede para os seguranças irem. Ai, conta isso, amiga. A gente, depois que criou essa imagem, toda essa beleza, né?
me organizei para ir em peregrinação para Roma, para participar do Jubileu da Esperança. E por obra divina e pela providência, cheguei em Roma no dia que iniciava-se a Semana Jubilar de Nossa Senhora, né? Da espiritualidade mariana. E levando a Nossa Senhora do Ouro de Ofir para apresentar ao Papa, à Igreja, explicando todo esse bordado. E deixei para entregar esse presente no dia da audiência geral. E nós chegamos, né, com um pouquinho de atraso, mas tudo foi dando certo. E quando nós vimos, o Papa ia entrar e nós estávamos bem diante ali da cerca que divide, né, o povo da passagem do Papa Móvel. E eu falei, nossa, o Papa tá entrando. E a gente estava bem ali onde ele ia passar. Eu falei, então, né, vamos ficar aqui. Tava eu, a tia Cecília e a Fernanda. E nós tínhamos uma caixa muito bonita com o Espírito Santo bordado e a Nossa Senhora do Ouro de Ofir lá dentro. E aí o Papa começa a entrar na praça. E a hora que ele passa, então, eu ofereço o presente para ele. E ele passa com o Papa Móvel, mas ele para. E aí ele aponta, né, para o presente. E ele pede para os seguranças tirarem o presente da minha mão, então, e recolher, né? Ele acolheu o presente. Então foi maravilhoso, ficamos todos emocionados, e não só nós, mas todos que estavam à nossa volta, porque todos percebiam que era algo muito bonito que estava acontecendo ali, pessoas falando em várias línguas, e todos na mesma emoção, no mesmo amor, querendo saber o que continha no presente. Então Nossa Senhora já foi se espalhando ali na praça desse jeito maravilhoso. E eu poder ver ela, né, indo para a Basílica junto do Papa foi realmente uma confirmação muito linda de que era vontade de Deus mesmo que Nossa Senhora do Ouro de Ofir chegasse lá. Então, Bia já tinha entregue, né, o presente do Nossa Senhora do Ouro de Ofir ao Papa, estava ainda em peregrinação lá na Itália. Foi quando Deus me suscitou essa questão da mesa, né? Olhe para a mesa, vocês não repararam na mesa. E aí fui para uma missa para entregar a capelinha para a Roberta, né? E o padre termina a homilia dizendo: venham participar do meu banquete. Aí ali eu já fiquei extremamente tocada, porque eu estava entendendo que ele estava falando do banquete da mesa. E aí mostrei para Roberta, falei, Roberta, a mesa, não sei o que é isso. A Roberta já me mostrou, mas Cris, a mesa está aqui. A mesa é onde está a palavra, né? E onde o nosso coração está sendo bordado. A mesa está aqui. E aí eu mostrava para ela, falei assim, isso aqui tudo é uma dinâmica muito, muito forte, né? A dinâmica da nossa santidade. Partilhamos isso em seguida, assim, com a Bia, muito emocionadas. E aí Bia vai contar a revelação linda que Deus E concedeu, né, aí, amiga? continuando essa peregrinação, passando por vários lugares tão tocantes, entregando a Nossa Senhora de Ofir, né? Tivemos a graça de entregar ela nas mãos do arcebispo de Loreto, dentro da Santa Casa de Loreto, após a missa. Também para as Oblatas do Espírito Santo, né? Santa Helena Guerra tem tanto a ver com tudo isso também, a apóstola do Espírito Santo. Deixamos o terço lá com as Oblatas. Cheguei em Turim e visitando, né, a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, esse título que, como a Cris disse, é celebrado no mesmo dia da Nossa Senhora do Ouro de Ofir. Eu lembro que eu cheguei à missa e me encantava muito ver que todas as igrejas na Itália, a palavra fica exposta, aberta, né, com a leitura, o evangelho do dia, e sempre com uma luz, né, uma vela acesa do lado da palavra. E eu falei, nossa, eu vou ficar aqui no banco da palavra, né, eu vou sentar aqui do ladinho da palavra para participar da missa. Era a última missa do santuário naquele dia. E começou a missa, e aí foi a hora de eu ir comungar. E foi muito bonito, porque na hora que eu recebi a comunhão, que eu me ajoelhei para rezar, eu senti no meu coração Deus me dizer, né? Olha para sua camiseta. Estava vestida com a camiseta de Nossa Senhora do Ouro de Ofir, e ali Deus me revelou, de uma inspiração muito forte, que eu entendesse a dinâmica eucarística que existe nessa imagem. Então a Roberta tinha já comentado comigo sobre a mesa do banquete. E aí eu consegui enxergar essa dinâmica eucarística, então, na Nossa Senhora do Ouro de Ofir, que essa mesa, é o altar do sacrifício do Senhor,
né? E sobre essa mesa está a palavra que se faz pão pela força do Espírito Santo. E cada vez que a gente recebe a Eucaristia, e a gente pode ver esse bordado lindo, redondo, que nos lembra a Eucaristia, toda vez que a gente recebe a Eucaristia, o nosso coração, pela graça do Espírito Santo, se transforma um pouquinho mais no coração de Cristo. Então, essa dinâmica eucarística também da nossa santidade pela Eucaristia que nós recebemos. E foi muito forte, muito bonito, a ponto do santuário fechar eu não perceber. E alguém ter que me tirar de lá e falar, olha, o santuário fechou, porque realmente eu estava extasiada com esse entendimento, com mais essa beleza que a Nossa Senhora do Ouro de Ofir traz. Porque quando a gente colocou na imagem, aqui o redondinho, é aquele negócio que as bordadeiras usam, né? É o Para bordado fazer o do céu. bordado. E nessa revelação a gente pode entender que isso aqui é Eucaristia. É muito bonito, né? Bom, aí ficamos mais maravilhadas ainda, né? Entendendo que essa dinâmica queria ser revelada e Deus esperava o tempo oportuno para isso. Mas era muito lindo de ver tudo isso acontecendo lá na Nossa Senhora Auxiliadora, que é celebrado no mesmo dia da Nossa Senhora de Ofir. Ou seja, o bordado é perfeito. E o bordado, como a gente diz, é feito com ouro de Ofir, né? Que é esse ouro nobre, precioso, que é a graça divina, que atua para que tudo isso possa acontecer. E, gente, para botar aqui no finalzinho esse ponto cruz, né? Como eu disse aqui no começo, e essa data da gente contar um pouquinho mais, isso a gente falou semana passada, sem saber que hoje era o dia de Nossa Senhora da Luz. E hoje eu e a Bia estivemos lá no mosteiro, na missa de Nossa Senhora da Luz, né? E, e é nessa perfeição. Eu fico sempre pensando isso, porque a gente já acabou não comentando aqui, mas a oração, essa que a gente acabou de rezar, do terço de Nossa Senhora do Ouro de Ofir, ela foi bordada por Nossa Senhora pelo Espírito Santo no Mosteiro da Luz, né? Foi numa missa que eu, Bia e Roberta fomos participar, e num momento muito bonito, de profunda oração, de entrega, de clamar para o Espírito Santo vir bordar essa oração nos nossos corações, foi ali no Mosteiro da Luz que surgiu o texto devocional. E não é lindo? Hoje a gente está dando esse testemunho, no dia de Nossa Senhora da Luz, estivemos lá hoje cedo, né, Bia? Então é tudo muito perfeito, porque é de Recebemos a Deus. Eucaristia. Recebemos a Eucaristia para poder estar aqui hoje fazendo essa partilha, né? Então, que a gente entenda que somos todos instrumentos, né? E que basta a gente colocar o nosso coração a serviço, né? Abrir o nosso coração para a graça, que Deus toma conta de tudo, né? É isso mesmo, faz de nós instrumentos da vontade dele, né? Que é a santidade do mundo todo, né? É transformar esse mundo todo naquilo que há de vir, que é o reino, é a edificação do reino através do nosso sim ao Espírito Santo, para que realmente ele possa terminar em nós a obra que o Pai começou, que é transformar o nosso coração à semelhança do Cristo, né? É, É isso que a gente reza aqui. e, gente, assim, a gente já sabe, né? Já sabemos que o maior e o grande milagre que pode acontecer na nossa vida é a nossa salvação. É a transformação do nosso coração e da nossa alma. Esse é o grande milagre, né? Deus opera outros milagres na nossa vida para que a gente chegue a esse grande, esse ápice milagre, para que a gente possa, na vida eterna, estar junto dele em santidade, né? Então, esse bordado aqui, a gente faz o pedido para o maior milagre que Deus pode fazer, que é a transformação do nosso coração, né? Para que a gente, sim, para que a gente possa ser santa, morrer um dia em santidade, né, Bia? É, ter o nosso Para coração, né? É um coração de carne, como o do Senhor, que toda dureza, né? Seja levada embora, que a gente possa amar como Deus ama. Então é isso. Muito bem, gente. E só para dizer mais uma coisa, né? Nessa dinâmica eucarística, Nossa Senhora aqui é a igreja, né? É o modelo da igreja, por onde nos vêm os sacramentos. Então, tudo muito bonito, revelado, né? E com muito amor a gente transmite para vocês. Repetindo que hoje é uma devoção particular do nosso carisma, Deus convida.
que reza pela unidade dos cristãos, dos carismas, das vocações, sabendo que tudo é fruto, né, do Espírito Santo, rico em carismas, e só quando todos estão verdadeiramente unidos, rezando uns para os outros, para a maior glória de Deus, é que esse reino realmente acontece entre nós. Então, nessa maravilha, né, Cris? A gente vai se despedir e sempre prontos aqui para responder, né, qualquer dúvida maior que vocês tenham, porque para nós também é uma alegria poder continuar esse discernimento juntos e viver essa emoção da nossa padroeira que chegou de uma forma tão bonita até nós. E vamos terminar esse momento lindo com uma oração, uma Ave Maria, em agradecimento a esse céu. Eu vou acender a vela. Acende a vela. Acende a luz. Que a gente acendeu lá hoje no mosteiro. É uma vela toda especial, gente, de mel, de cera de abelha. E ela tem desenhada a Santíssima Trindade e também a Sagrada Família, né? Que é a personificação da Trindade aqui entre nós. Pra gente Como refletir não com amar essa tamanha luz. perfeição, né? É. É uma perfeição assim que a É um gente. É um bordado bordado perfeito com mesmo. ouro de Ofir que encanta a gente mesmo. Então, pessoal, vamos agradecer por tanto, porque é um Deus que nos ama, que jorra esse amor e que nos trouxe para a nossa comunidade esse presente tão lindo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Então, santo iluminado dia, nessa luz, gente, que é Deus, que é o Deus conosco, né? Amém, amiga, A muito chame obrigada. nunca se apague, né? Nunca se apague, que como o padre disse hoje, ela continue firme, mesmo nos momentos mais difíceis, que essa chama não vacile, que ela continue acesa, firme, levando a gente adiante. Amém. Amém. Obrigada. Estivemos? Obrigada, Bia. Nós Obrigada, amiga. estivemos, estamos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Ouro de Ofir, Rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, Rogai por nós. São Frei Galvão, Rogai por nós. Santa Beatriz, Rogai por nós. e Santa Helena Guerra. rogai por nós. Amém. Amém, gente. Abençoado dia. Até o nosso Beijo. próximo encontro. Beijo. Amém. Tchau.